Sou Velso Moreski e vivo o meu Ikigai, que é a minha razão de ser, através das artes marciais, com espada samurai principalmente. Estou na TV Relacionamento e te espero no próximo encontro. Até lá, Matanê! Olá, internautas! Estamos iniciando mais um programa Literatura e Prosa. E hoje eu tenho aqui para falar sobre marketing, que está tudo relacionado, o Guilherme Vitor. Guilherme, prazer tê-lo aqui conosco. Professor, o prazer é meu. Muito obrigado por me receber. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. Guilherme, fala um pouco sobre a sua trajetória profissional, sobre como tudo isso começou, você introduziu, como o marketing apareceu na sua vida e como você desenvolveu isso? Olha, professor, eu sempre falo que eu acho que o marketing já tinha me escolhido há muito tempo antes mesmo de eu escolher ele, né? Eu sempre pensei em fazer publicidade e propaganda, desde que eu era menor de idade. Porém, eu sempre fui muito estimulado a não fazer, porque é uma área muito difícil para você conseguir se colocar no mercado. Né? Isso. Então, eu cursei administração de empresas, né? E quando eu estava em administração, eu falei, agora eu vou descobrir o que realmente eu gosto. E assim que saí, apareceu uma oportunidade de estágio nessa área. Aí partiu para cima. E aí parti para cima. E aí hoje eu trabalho de uma forma independente, né? Hoje eu tenho meu próprio negócio. Freelancer. Freelancer. E hoje eu trabalho tanto com marketing político, como assessoria de imprensa, né? Então sempre auxiliando as pessoas ali em tudo que rege a parte do marketing digital e redes sociais também. Muito bom. E a receptividade disso aí? Porque você trabalha com políticos, com empresários, que são pessoas exigentes. Sim. Né? Então eles querem realmente um trabalho bem feito, uma coisa que repercuta bem. Sim. Né? Como você lida com isso? Olha, eu acho que hoje com as redes sociais, né, apareceram bastante profissionais interessados em ingressar nessa área. Mas infelizmente a maioria acaba não se capacitando. São uns bons e outros não tão bons. Né? Eu acho que é até a grande maioria. Então assim, no marketing político principalmente, todo mundo sabe que é uma área que paga-se relativamente bem. Sim. Então muita gente fica interessada. Só que o que eu mais ouvi, até os meus contratantes ouviram também, é que passaram por algumas dificuldades, sabe? Concorrentes foram lá, contrataram pessoas que não entregaram um serviço de qualidade. Então, como que eu lido? Eu acho que é você realmente passar confiança para quem está te contratando. Né? Então, eu acho que quando, por exemplo, marketing político, começam a vir pessoas, tanto do meio quanto até o público mesmo, falando como o seu trabalho está legal, nossa, como a sua rede social é bacana, o cliente ele acaba pegando confiança em você, entendendo que você faz um trabalho bacana. Legal. E esses projetos que você elabora, porque tem muita gente que faz assim, eu mesmo sou um deles. Isso aí é só propaganda, isso é conversa, tá? Porque você ouve isso. Sim, ouve bastante isso. E você lida com isso como? Olha, eu falo que quem não está no digital hoje não está em lugar nenhum. Não está trabalhando, né? E não é uma frase minha, é uma frase do cara mais rico do mundo, dos mais ricos do mundo hoje, que é o dono da Microsoft. Então, assim, a empresa que não está no digital, acho que a pandemia principalmente mostrou muito isso. Se você não está no online, não acredito que vá acontecer outra pandemia, mas é um risco. Quem não estava no digital, vendeu como? Não teve tempo. Então, quem já estava realmente se deu muito melhor do que aqueles que não estavam. O mesmo acontece com uma campanha política, que é o exemplo. Né? No caso, eu trabalhei para 3 candidatos de uma cidade de 400 mil habitantes. Ninguém consegue entrar em 400 mil lares durante a campanha política. Então, como que você entra? Através das redes sociais. Então, os mais velhos, você realmente conversa com eles, você conversa com os mais novos. No bate-papo. Às vezes até por mídias sociais. O Facebook, por exemplo, é onde tem o pessoal mais sênior, um pessoal de mais idade. O Instagram, acho que aquele mediano, aquele jovem de 30. O TikTok é o de 18, 16 anos.
Então, através das redes sociais, você consegue conversar com todo mundo. E eu acho que na política é essencial. E esse pessoal, assim, você colocou etapas, as faixas etárias. Né? Sim. Qual que menos absorve a propaganda política? Olha, eu acho que é o pessoal mais velho. Né? Até porque O que menos absorve? O que menos absorve. Porque depois dos 65, de uma certa forma, há uma certa dificuldade da pessoa, às vezes, até já estar desencorajada da política. Né? Então, assim, é claro que se a gente for pegar e olhar, por exemplo, hoje política não tem como a gente falar sobre política sem polarização, sem direita, esquerda, centro. Tem uns lados que, por exemplo, o lado da direita, o pessoal mais velho é um pessoal mais engajado, que é um pessoal que olha mais sobre o estrutural. Do outro lado da esquerda, a gente vê que os jovens são mais engajados. Então, assim, todos vão lá e acabam votando, mas acho que, no geral, conversar com o pessoal de mais de 65 é mais difícil, porque já viram tantos políticos na vida, tantas promessas que acabam... É isso que eu ia dizer, porque o pessoal mais antigo, tipo eu, que eu tenho 65 anos... Olha, não parece, hein? É o pessoal calejado. Muita gente fala assim, eu não vou votar, eu pago R$7 aí, que tem primeiro e segundo turno, mas eu não vou votar, porque eu estou de saco cheio dessas conversas. Exatamente. A conversa é essa. Então, a absorção da rede social, você lembra na época, você não lembra que não é da sua época, mas na época da Voz do Brasil, era assim, a Voz do Brasil, o cara desligava. Até hoje, a Voz do Brasil tem até hoje. Desligava, mas desligava, né? Porque eu mesmo era um que desligava. Nossa, essa conversa fiada. Você não tem o preparo político para absorver aquele. Quando você tem o preparo, você não quer absorver. Exatamente. Né? Então, e como que você lida, por exemplo, tem a tal propaganda enganosa, né? Claro, é o que mais tem, né? E como que você lida com isso daí? Porque o pessoal, você é o responsável por aquele marketing, por aquela produção. Olha, eu vou ser bem sincero, acho que hoje em dia a polarização está tão grande na política que, de uma certa forma, nem propostas mais os políticos têm. Não tem. Então, assim, a gente acaba nem tendo mais a tal propaganda enganosa. Você acha também que o que salvou eles foi as redes sociais? Foi a polarização. Polarização. Eu acho que, de uma certa forma, a polarização tirou do político a responsabilidade dele de ter um compromisso. Então, por exemplo, no caso dos candidatos com quem eu trabalhei, nós tínhamos propostas para toda a faixa etária. E no caso, ele joga toda a responsabilidade para vocês, então. Sim. Da propaganda, fala assim, faz aí com que eles se entusiasmem com isso, porque tipo, qualquer coisa não foi eu que falei? Não. No caso, acho que assim, a gente sempre vê o que dá para ser feito possível. No caso, por exemplo, eu trabalhei com uma das candidatas, era missionária. Então tinha um trabalho muito grande voltado para o social. Entendi. Também, porque o pessoal evangélico tem trabalhos muito importantes com isso. Então a gente sentava e viu o que era viável dentro daquilo de proposta de governo. Dos segmentos da sociedade. Do segmento. Distribuindo... Exatamente, mas já aconteceu sim, às vezes a gente recebeu uma proposta, às vezes até um contratante. Que proposta você acha legal colocar? Sem ter identidade nenhuma com aquilo, o que não é bacana. Então assim, eu, por exemplo, hoje eu até escolho os trabalhos que eu faço para ter essa responsabilidade, para depois acabar não apenas elegendo uma pessoa, mas até mesmo para que na rua, quando que nem nós andamos quase 24 horas com a pessoa, as pessoas acabam reconhecendo a gente e sabendo no nosso trabalho. Exato. Então, acho que hoje as redes sociais, elas ajudaram sim as pessoas a conhecerem melhores os políticos. Tem pessoas que às vezes são famosas e você fala que são pessoas incríveis. Quando ele vira um candidato, você olha e fala, mas não era a mesma pessoa. Por quê? Porque agora tem uma câmera 24 horas em cima dele. Então isso mostra a realidade e, de uma certa forma, a polarização tirou muito a responsabilidade dos políticos. E não dá para ele dizer assim, não foi eu que falei isso não, não sou eu não tem como ele dizer isso. Não tem mais como escapar, porque o marketing todo em cima dele. Sim. É muito bem produzido. Tudo em cima dele, bem produzido. Agora, com relação assim, você falou do público jovem. Sim. A absorção do público jovem. Dos 18, você falou do TikTok. Sim. Né? Esse pessoal, como que é? Olha, para conversar com eles tem que ter muita pitada de humor. Eu acho que é isso que traz todo o diferencial. Acredito que os jovens de hoje estão muito mais politizados, eles estão interessados nessa área, eles estão participando do debate, principalmente no que diz respeito ao meio ambiente, eles estão muito por dentro da situação. Mas para conversar com eles, realmente tem que ser, por exemplo, propaganda eleitoral, são 4 minutos, 10 minutos de propaganda eleitoral. Às vezes o Reels no Instagram que a gente vai usar é 1 minuto, 2 minutos. Com o jovem tem que ser 15, 30 segundos.
Você tem que prender realmente a atenção dele ali, conversar com ele de uma forma viral e fazer com que aquilo entre na mente dele. Sim, mas você está falando de jovem de qual situação social? Eu acho que o jovem que passa literalmente o dia no celular. Por exemplo, o jovem que passa o tempo no TikTok. Acho que independente da classe dele. Eu acho que quanto mais o jovem ele é da classe C, D e E, mais você consegue atingi-lo. Porque mais ele está participando do que é importante no debate político. Tem um detalhe aí que eu andei notando nessas últimas eleições aí. Uma rapaziada aderiu a movimentos políticos, Sim. caminhar com político e tal, tal. Mas eu ouvi muito também falar assim, ó, quem sabe eu arranjo um empreguinho aí? Isso vai ter em qualquer área, né? Então, não tem como evitar isso, né? Porque Não tem. você acha que uma grande maioria está realmente participando ou uma grande maioria está realmente preocupada em arranjar um emprego? Eu acho que a grande maioria está realmente participando e gostando. Participando. Eu acho que assim, a parte financeira, acho que os próprios políticos já são assim. Né? Por exemplo, você vê políticos às vezes, claro, a gente está vivo, a gente tem que realmente trabalhar, ajudar, dar o nosso movimento. Mas quantas pessoas você não vê, políticos que estão na cara, que ele simplesmente não quer largar o osso, como a gente fala. Exatamente, todos eles. Por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro. A situação é financeira, de todos os segmentos. Exato. E eu acho que esse principal é um dos males da política. São pessoas que são conhecidas há anos, políticos que já estão aí há não sei quantos mandatos e que não querem largar o osso e que a política se torna o que tem se tornado. Já os jovens, em sua maioria, por exemplo, tem uma cidade do interior, eu não me recordo agora, o Guilherme Cortes, que ele estava se candidatando a prefeito, e o João Campos também no Nordeste. Então, assim, que foi eleito em primeiro turno com uma votação recorde. Então, assim, acho que o jovem, muitas vezes, quando ele vai na política, eu falo isso até por experiência, mesmo não sendo candidato, ele sofre muito preconceito por falta da experiência. Exatamente, por falta do conhecimento do meio. Sim. Né? Então, às vezes, a pessoa ela ouve aquilo, até o jovem ouve aquilo, até com os candidatos para quem eu trabalhei, eles são inibidos a não participar só para manter sempre aquela velha guarda, sempre os mesmos. Então, isso daí é um direcionamento político, então? De uma certa forma. Eu acho que é uma tendência que, infelizmente... Eu acho que, assim, felizmente está se quebrando, mas, infelizmente, ainda existe muito. Que legal. Isso aí vai ser um trabalho muito bem feito, isso daí, viu? Eu acho legal mesmo. Ô, Guilherme, eu gostaria que você deixasse os seus contatos para as pessoas que necessitarem do seu trabalho, que quiserem fazer alguma coisa de marketing relacionado a isso, pudessem entrar em contato com você. Bom, primeiramente, professor, mais uma vez, muito obride por me receber. Eu que agradeço a sua presença. Meu Instagram, quem quiser seguir lá, minha empresa de marketing é Nine, N-I-N-E, é 91, né, em inglês.br, ou as minhas redes sociais mesmo, pessoais, é eu.guilherme.vitor. Pode entrar em contato comigo à vontade. Gente, eu conversei aqui com o Guilherme Vitor, um especialista em marketing, tanto político quanto em outros setores da sociedade. Ok? Obrigado, Vitor. Mais uma vez eu que agradeço, professor. Sucesso. E com isso encerramos mais um programa Literatura e Prosa. Obrigado e até a próxima.